Então, queridos, eu quero convidar você a ler um texto da palavra de Deus comigo. Eu coloquei aqui para os irmãos, né, o texto base, e é de Marcos. E a gente pode fazer Marcos 8, pode ser a partir do 1 já. Aí a gente vai entender melhor a mensagem. Marcos 8, a partir do 1 até o 10. Queridos, você leu, né, esse texto, e eu queria realmente que você lesse antes, né, de eu dar o nome, o tema, né, o título da mensagem, porque agora vai ficar mais fácil de você compreender. Então, olha só. Alimente a multidão. Amém? Se eu colocasse assim, alimentar a multidão, talvez você e eu, né, de repente a gente pensa assim, é um negócio bem legal, mas alguém vai fazer. Não é assim? Muitas vezes a gente pensa assim, quando você coloca nessa concordância, né, alimentar a multidão, parece que, ok, é legal, mas alguém pode fazer no meu lugar. Agora, quando eu coloco assim, alimente a multidão, é porque é para nós, é para você, né? É para eu e você fazermos isso, né? Não é só o apacentador do grupo familiar, não é só aquele irmão que tem, né, o ministério de evangelização, não é só para o pastor, não, é para todo cristão, para todo crente, para todo discípulo de Jesus, ok? Alimente a multidão. Então eu vou ler agora, né, a parte principal aqui que diz assim, que é o versículo 6, né? Capítulo 8 de Marcos, versículo 6, que diz assim: Ele ordenou à multidão que sentassem no chão, depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Então, Jesus disse aos seus discípulos: alimente a multidão, né? Sentem o povo, acomodem as pessoas e alimentem a multidão. Então, é um chamado, né? Um chamado de Jesus para eu e você, como igreja, como cristãos. Diga assim: eu sou o discípulo de Jesus. Eu sou um apóstolo de Jesus, um enviado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, esta passagem das Escrituras, a mensagem para os nossos corações nessa noite é: você alimente a multidão. Poderíamos colocar assim: alimente-os você. Amém? Vamos adiante então? Uma forma introdutória para você entender melhor o que é que essa passagem quer dizer para nós, diz assim: nesta passagem das Escrituras, vemos o relato da segunda multiplicação dos pães. Você lembra, né, que tem 2 multiplicações de pães, né? Uma Jesus multiplicou 5 pães e essa daqui 7 pães, ok? Mais à frente a gente vai conversar um pouquinho desses números aqui. Mas por hora fica assim. Então, nesta passagem nós vemos a segunda multiplicação dos pães. O que vamos aprender com a mensagem desta noite é: o mundo é um lugar deserto. Guarde essa informação aí para você. O mundo é um lugar deserto. E as pessoas estão famintas. Ok? Jesus é o verdadeiro alimento e nós, ou seja, eu e você, discípulos de Jesus, somos responsáveis por fazer com que o alimento chegue a todos. Agora ficou bem claro, né? Então aqui já temos um trilho aqui para a gente caminhar, né? Na mensagem para nós essa noite. Então o mundo, o deserto ali, né? Aquele lugar deserto representa o mundo. O mundo é um lugar deserto, né? Então o mundo é um lugar deserto. A multidão aqui representa então as pessoas que ainda não receberam a mensagem de Cristo Jesus em seus corações. Eu sei que, né, eu estou fazendo esta aplicação, né? O texto, literalmente, ele está falando ali de pessoas que estavam reunidas porque Jesus estava no lugar, elas foram atrás de Jesus, né, uma grande multidão. Se você ler um pouquinho mais para cima, você vai perceber que Jesus já havia curado todos eles, né? Eles tinham ali muitos enfermos, doentes,
né? Pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas com as mais diversas enfermidades, e Jesus já havia curado elas. Então já estava tarde, e eles tinham que ir para casa, porque eles já estavam 3 dias com Jesus. E Jesus não quis despedir eles, né, com fome. Então Jesus chama os discípulos e dá esta incumbência para eles. Olha, já está tarde, esse lugar é deserto e as pessoas precisam de alimento. Não posso despedi-las com fome, porque elas vão desfalecer no caminho. Então a mensagem para nós essa noite é: o lugar deserto representa o mundo. As multidões ali representam as pessoas que ainda não receberam Cristo Jesus. As pessoas estão com fome, elas precisam, e esta é uma fome espiritual, né? Foi como a Dani colocou aqui na abertura, ela disse, existe um lugarzinho no nosso coração que só cabe, é do tamanho de Jesus Cristo. Então as pessoas estão sedentas, elas estão famintas, elas precisam de Jesus. E eu e você somos os encarregados, os discípulos, os apóstolos de Jesus, que podemos levar até elas o pão. Jesus é o verdadeiro pão que alimenta as multidões. Amém? Então o primeiro ponto é: o mundo é um lugar deserto. O mundo é um lugar deserto. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então eu quero me ater a esse primeiro ponto, nesses versículos aqui, versículo 1, 2 e 3. Então aqui Jesus está relatando que existia uma grande multidão, um grande número de pessoas estava naquele lugar. Eu vou fazer aqui não vou dizer para você que isso foi uma revelação, mas foi algo que veio na minha mente aqui, né? Então eu não sei se isso estava escrito em algum lugar e algum dia eu li isso e agora eu lembrei, mas achei bem interessante. Jesus disse que 3 dias essas pessoas estavam com ele. 3 dias. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Sabemos que Jesus Cristo, ele tomou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, de toda a humanidade. Eu e você estamos aqui na casa de Deus, entendendo que todos nós recebemos já Cristo Jesus, fazemos parte da família de Deus. Mas Jesus, a obra de Cristo, ela contemplou toda a humanidade, em todos os tempos. Então, toda a pessoa que reconhecer Jesus Cristo, ela recebe salvação. Entendemos assim? Então, eu fiz uma comparação desses 3 dias que essas pessoas estavam ali caminhando com Jesus, aquela multidão, como 3 dias, né, que Jesus esteve no seio da terra, que ele morreu em nosso lugar, tomou, né, o pecado de todos nós sobre si, levou sobre si, ficou 3 dias, né, enterrado, ficou 3 dias, né, no seio da terra, e ele ressuscitou, para que todos tenham uma vida abundante. E podemos entender que ele é o nosso alimento, ele é o nosso pão. Então essas pessoas, aqui tem algo bem interessante. Então pensamos assim: Jesus esteve 3 dias no seio da terra. Essas pessoas aqui então estavam 3 dias com Jesus. Jesus já havia curado todos eles ali, mas eles ainda precisavam de alimento. Eles precisavam de pão. O que me chamou a atenção aqui é o seguinte, é que ninguém, como até a Dani também ministrou aqui, achei muito interessante, né? O Espírito Santo nos conduzindo a isso. Ninguém pode fazer nada por si mesmo para a salvação. Salvação é um dom de Deus. Não depende das minhas obras, da obra de ninguém, mas tão somente do que Jesus Cristo fez. Amém? Agora o interessante aqui é o seguinte, é que elas estavam com fome. Elas foram curadas,
Ou seja, em Cristo Jesus, a humanidade ela tem o direito, né? Ela tem a cura, ela tem o perdão dos seus pecados, ela tem a sua vida sarada. Mas quem é que leva a palavra para as pessoas? Quem foi que levou a palavra, o pão para a multidão? Foram os discípulos. Então dá para nós entender o seguinte, que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito. Está consumado, disse ele. Quando ele entregou o seu espírito na cruz, ele disse, está consumado. E a Bíblia diz que então Jesus ressuscita ao terceiro dia. Amém? Ele ressuscita ao terceiro dia, e a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, e ele triunfa, ele governa poderosamente, soberanamente sobre todo o universo desde então. Mas quem leva a palavra ao coração das pessoas? Os discípulos, nós, eu e você. Jesus havia curado eles ali, mas eles precisavam ser alimentados. Jesus já morreu na cruz do Calvário, ele já fez a sua obra, ele já concluiu toda a obra e não tem mais nada que Jesus possa fazer. Agora está nas mãos dos discípulos. Eu e você temos a incumbência de levar a palavra da salvação, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, às pessoas. Amém? Essa é a nossa missão, levar a palavra, o evangelho de Cristo Jesus, a salvação, anunciar a salvação às multidões. Então pense comigo, olha só o que Jesus disse. Ele disse, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Algo interessante aqui nessa primeira parte, eu já vou encerrar esse primeiro ponto, é que esse milagre aqui, né, esse acontecimento, ele era fora, né, do território dos judeus. Eles estavam ali numa cidade de gentios. Muito interessante, né, para os nossos dias, porque os gentios somos nós, né? O povo judeu, ele é o povo da aliança, ele é o povo da velha aliança, eles são o povo da promessa de Deus. Então, quando Jesus estava caminhando entre eles, existia essa distinção. A primeira multiplicação dos pães, Jesus estava no território de Israel. Agora, na segunda multiplicação dos pães, nessa história que nós estamos lendo aqui, Jesus está em Decápolis, numa cidade gentia. Então, a salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A salvação não é só para um povo escolhido, mas a salvação é para todo aquele que recebe a palavra de Deus e reconhece o sacrifício de Cristo em suas vidas. E o responsável por isso somos nós. Eu e você levamos o pão, a palavra viva de Jesus Cristo aos corações. Amém? Você concorda com isso? Aleluia! Glória a Deus! Vamos adiante. O segundo ponto é o seguinte: Jesus teve compaixão da multidão com fome. Jesus teve compaixão da multidão com fome. Olha o que diz então os versículos 2 e 3. Tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus estava atento às necessidades daquelas pessoas. Isso é muito interessante, né? Jesus havia curado eles, Jesus havia imposto as mãos sobre eles. Eles trabalharam, pense queridos, eles trabalharam ali 3 dias intensamente. Jesus, os discípulos, atendendo aquelas pessoas. E agora já estava tarde. E Jesus ainda estava preocupado com elas. Ele disse, ok, foram curados. Ok, o sacrifício foi feito. O que eu podia fazer por elas no que diz respeito à salvação, eu já fiz, está consumado, mas elas precisam de alimento, elas precisam receber a palavra, elas precisam reconhecer. Olha que interessante, eu acabei não colocando esse versículo, mas tem uma passagem das Escrituras que diz, como crerão se não haver quem pregue, né?
Como que as pessoas vão crer? Como que as pessoas vão receber Jesus Cristo, receber o Evangelho, se não tiver quem anuncie? Então é necessário que eu e você, né, como cristãos, como ovelhinhas de Jesus, como discípulos de Jesus, levemos o Evangelho, o pão da vida às pessoas. Alguém precisa anunciar. E eu e você somos os portadores, né, do Evangelho da salvação. Lembra lá de manhã, quando você faz aquela oração? Senhor, né, conformosos, eu abençoo, né, os meus pés com a retidão e com a formosura dos que anunciam as boas novas. Né? Nós fazemos essa oração praticamente todo dia, né? Senhor, obrigado. Eu abençoo os meus pés, os pés da igreja do Senhor Jesus são formosos. Abençoamos com a retidão e com a formosura da igreja do Senhor Jesus que anuncia o Evangelho. E o Evangelho, as boas novas, é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como crerão, se não houver quem pregue? Então Jesus está preocupado. Ele estava atento à necessidade daquelas pessoas. Eles precisavam receber alimento. Eles precisavam receber comida. Eles não poderiam ser despedidos para casa com fome. Sabe aquelas pessoas que estão à nossa volta? Que às vezes a gente acha que é até um problema, né? Sabe aquelas pessoas, de repente lá no ambiente de trabalho, às vezes um familiar, né, que de alguma maneira às vezes incomoda, né? E acontece, né? Tem isso. Na vida existem esses reveses, né? Pessoas que de repente dão uma pisadinha no nosso calo, pessoas que talvez sejam um problema lá no ambiente de trabalho. Mas sabe de uma coisa? Jesus está preocupado com ela. Jesus, ele está atento às necessidades dela. E sabe de uma coisa? Você não pode despedi-la com fome. Você que é pai, talvez você vai saber disso, né, muito melhor do que eu. Mas sabe quando você está com a criança ali, né, às vezes estendeu um pouquinho, né, o horário na casa de um familiar, de um amigo, enfim, uma reunião, e você está com aquela criança no colo ali, já está meio grandinho até já, mas ela está ali, né, enchendo um pouco a paciência, né, está ali meio fazendo manha, e aí o pai diz, é porque ele está com fome. Já passou da hora dele comer, ele está com fome, e a maneira dele demonstrar isso é fazendo um pouquinho de manha, né? Ou talvez o pai e a mãe digam assim, não, já passou da hora dele dormir, tem que levar para casa para dormir, é por isso que ele está assim no colo, fazendo manha. Então, as pessoas, elas são crianças, né? As pessoas sem Jesus, sem a maturidade espiritual, são crianças, e elas precisam ser conduzidas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam, e há a necessidade da nossa parte de entender isso. Jesus, e olha só que coisa interessante, queridos, a Bíblia diz que Jesus havia curado todos ali. Então imagine aqueles discípulos trabalhando aqueles dias, todos aqueles dias, trabalhando, né, cuidando daquelas pessoas, fazendo fila para que Jesus pudesse orar por todos, né, bloqueando ali em algum momento para que Jesus pudesse, né, talvez tomar um gole de água, talvez se alimentar. Enfim, eles estavam trabalhando intensamente, mas eles esqueceram de um detalhe. Eles estavam trabalhando e Jesus se agradou do trabalho. Assim como o nosso, né? Estamos aqui na igreja do Senhor Jesus. Existem muitos afazeres e nós precisamos mesmo fazer, né? Você tem que vir aqui às 4 horas para tocar. Você tem que se preparar para trazer uma mensagem. Você tem que se preparar para fazer uma aula de EBI. Você precisa abrir mão de muitas coisas na tua vida, até o relacionamento, o convívio familiar, muitas vezes, porque você tem um trabalho na casa de Deus, porque você está servindo a Cristo Jesus. Mas isso também não pode tomar o lugar, né, de olhar também para a evangelização. Então vamos pensar o seguinte, eles estavam prestando um serviço valioso, precioso para Jesus, mas eles também precisavam levar o alimento para as pessoas, não poderiam despedir as pessoas sem comida. Então para nós, nos nossos dias, daí nós, igreja do Senhor Jesus, lavados, remidos no sangue de Cristo Jesus, abençoados, justificados, chamados para um compromisso, para uma viva esperança, chamados, né, para alimentar as multidões, eu e você também não podemos negligenciar essa parte.
Como é bom servir na casa de Deus, como é bom dedicar o nosso talento, o nosso tempo, a nossa vida, o nosso recurso financeiro, mas nós precisamos olhar em todo o tempo. O mundo é um deserto, as pessoas estão com fome, elas precisam receber a salvação em Cristo Jesus, e é necessário que eu e você possamos enxergar isso e agir como Jesus. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão. Jesus estava atento às necessidades daquelas pessoas. Muito mais do que, ou além do nosso trabalho, nós também precisamos estar atento ao que as pessoas precisam. Porque existe vazio na alma, vazio no coração, no espírito. Faz-se necessário que elas recebam o alimento, o pão, para que os seus olhos espirituais se abram, para que o seu espírito seja revigorado e essas pessoas possam receber a salvação em Cristo Jesus e desfrutar da vida que eu e você temos. Queridos, você já imaginou, algum dia já te passou pela cabeça estar sem Jesus? Ficar sem a ação do Espírito Santo, sem o favor de Deus na sua vida? É terrível. Vamos adiante? Eu coloquei aqui, para encerrar esse segundo ponto, eu coloquei o seguinte: ative o botão do amor. Amém? Ative o botão do amor, porque não existe como enxergar o outro se não for através dos olhos, da ótica do amor. Jesus teve compaixão daquela multidão, ele estava cansado, mas ele ainda pensou, eles precisam comer. Nós já servimos, nós já trabalhamos, nós já servimos aqui. É mais ou menos, né, queridos, como nós aqui no culto, né? Então, nós fazemos muitas coisas aqui. Para que o culto aconteça, queridos, tem muita gente trabalhando, e trabalhando duro. Trabalhando duro todo dia, todo domingo, toda quarta-feira, né, todos os dias que temos eventos. Tem pessoas trabalhando duro para que as coisas aconteçam, para que esteja tudo limpo, para que esteja tudo organizado. Mas você já imaginou, né, o pastor aqui, beleza, né, traz uma palavra maravilhosa, incentiva todo mundo, e de repente nós cantamos a última canção, e aí quando alguém quer falar com o pastor já está lá no carro, foi embora. Era mais ou menos isso que estava ali acontecendo com os discípulos. Eles já estavam, nós estamos cansados. E eles estavam. E, Senhor, despede essa multidão logo aí, porque, pessoal, vamos embora, nós temos que fechar a igreja, rasa, já deu, né? Já receberam oração, já foram curados, então, né, glória a Deus, vamos para casa, amanhã é segunda-feira, você tem que trabalhar, né? Mas Jesus chama a atenção deles e diz, eu tenho compaixão, elas precisam de mais um pouquinho ainda da tua atenção, elas precisam mais um pouquinho ainda da tua dedicação. Amém? Então, ative o botão do amor, porque o amor vai fazer com que você tenha compaixão e a gente possa enxergar a necessidade daquele que está à nossa volta. Terceiro ponto. Os discípulos eram o canal de provisão para aquela multidão. Aleluia! Os discípulos eram o canal de provisão para aquela multidão. Note, queridos, que Jesus fez o seguinte. Jesus perguntou para eles, o que vocês têm aí? Eles falaram, né? Então, de alguma forma, eles averiguaram ali entre a multidão e existiam 7 pães e alguns peixes. Vamos falar aqui dos pães, né? Quero me ater a isso. Então, eles chegaram à conclusão que eles tinham 7 pães. Então, você imagina, Jesus pega... Será que dá para nós fazer uma representação bem rapidinho aqui? Jean, pode vir. Sérgio, Marcos, pode ser? Alencar, pode vir, Alencar. Pode vir, Walfred, mais pertinho aqui. Pastor Alírio também, já que está na primeira fila. Pode ser aqui embaixo mesmo. Vocês são tudo grandão aí, todo mundo vê de boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso de mais um aqui, bem rapidinho. Gilson, meta a ficha. Olha só. Você imagina o seguinte, eles tinham... eu fiz errado aqui, minha conta não vai bater. Já errei, mas enfim. Não, é que na verdade tinha que ter 12 aqui, né? Mas aí vai dar muita muvuca, vamos deixar quieto. Vai dar muita muvuca. Mas vamos pensar o seguinte, né?
Olha só, eram 7 pães, mas tinham 12 discípulos, imagina, né? Mais 5 pessoas aqui. Tinham 12 discípulos, então Jesus pega o pão e dá, vou dar para os fictícios aqui, né? Ele deu para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, deu para 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amém? Repartiu 7 pães entre 12 discípulos. E aí, o que é que acontece? Os 12 discípulos, eles vão e começam a servir a multidão. Vamos imaginar que nós estamos em 12 aqui. Só faz assim, né? Faz com a mão. Olha, ele está servindo a multidão, está servindo a multidão. E eles estão entregando. E ao partir do pão dos discípulos, ou seja, aquilo que eles tinham, aquilo que Jesus já tinha dado a eles, era suficiente para alimentar toda aquela multidão. E eram cerca de 4.000 homens apenas, fora mulheres e crianças. 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças. 12 discípulos, a partir de 7 pães, eles alimentam aquela multidão. E a Bíblia diz que eles comeram até se fartar. Eles não comeram uma migalhinha, um pedacinho, não, eles comeram até ficar satisfeitos. Depois disso, eles foram olhar e é o seguinte, agora imagine, agora as pessoas vêm trazer, eu comi bastante, eu estou satisfeito, e aqui, tem mais pedaços aqui, está sobrando. E aí eles voltam para os discípulos e começam a depositar de volta nas mãos dos discípulos, porque sobrou. O que é que nós entendemos, queridos, com isso? É que aquilo que está em você, aquilo que o Senhor já te deu, a palavra que está no teu coração, que está na tua boca, como diz as Escrituras, a palavra que Jesus Cristo já ministrou no teu coração, diga assim, no meu coração, a palavra que está no meu coração, a palavra que está nos meus lábios, a palavra que está perto de mim, é suficiente para alimentar quem está com fome. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, manos. Obrigado. Amém? Eu quero rapidamente trazer aqui para vocês o seguinte. Levíticos 24, 5 e 6 diz o seguinte. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos. E coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Aqui, queridos, é uma alusão. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, ali, 12 apóstolos, está fazendo uma referência no tempo antigo, lá no templo, lá no tabernáculo, aonde 12 pães eram colocados diante de Deus, todos os dias. Todos os dias eram colocados na mesa da proposição, ou na mesa, né, da presença, eram colocados 12 pães. Então os discípulos de Jesus agora são eles, os 12 discípulos. E aí você vai entender o seguinte, diz os historiadores, né, que Jesus multiplicou. A Bíblia conta, né, Jesus multiplicou 5 na primeira vez, e depois ele multiplicou 7. 7 com 5, 12. Então eram as manifestações, né, de Jesus Cristo oferecendo o verdadeiro pão para as multidões. E através daqueles 12 discípulos, 12 apóstolos, o Evangelho de Cristo Jesus foi repartido e chegou até nós nesses dias e chegará até toda a humanidade até que o Senhor volte. Aleluia! 12 pães da presença, 5 pães da primeira, com os 7 pães da segunda multiplicação. Ele reparte conosco e nós servimos a multidão. Aleluia! Ele reparte conosco, Jesus reparte conosco e nós servimos a multidão. Então a palavra de Deus que está no teu coração, olha só o que diz o versículo, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Eu poderia ler aqui inúmeros textos que falam de Jesus Cristo como o pão da vida, Jesus Cristo como o pão que desceu do céu, mas eu quero trazer esta palavra. Diz o seguinte, dei-lhes a tua palavra. Jesus está falando para o Pai. Pai, eu dei a eles, deu a quem? Aos discípulos, a nós. Ele deu
a palavra de Deus, Ele deu para nós a sua palavra. Pai, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas eu quero me ater aqui na primeira parte. Pai, dei-lhes a tua palavra. Então a palavra dele está conosco. A palavra, o evangelho da salvação, as boas novas está conosco. Outro texto diz o seguinte, Romanos 10, 8. Mas o que ela diz, ela aqui é a Escritura. Ele está se referindo a uma Escritura antiga. Ele está dizendo o seguinte, mas a Escritura, né? Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Está na tua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Então o Senhor Jesus já nos deu a sua palavra. A palavra de Jesus Cristo, que você ouve todo domingo aqui, a palavra que você lê nos teus aplicativos, né, da Bíblia, o que você lê na tua Bíblia de papel, as palavras que nós ouvimos acerca do Evangelho de Cristo Jesus, está no nosso coração. Não está longe levar a palavra para as pessoas. Você não tem que buscar em algum lugar, ela está dentro de você. Você já recebeu. Quando Jesus diz alimente a multidão, alimente-as você mesmo, é porque Ele já deu. Porque já está na tua boca, está no teu coração, e a Bíblia diz que é do coração que procede, né, todas as coisas. A palavra já está no teu coração, e com os teus lábios, você proclama, você tira ela para fora, e ela transforma a vida das pessoas. A palavra está próxima de você, está na tua boca e no seu coração. A palavra está próxima de você, está na tua boca e está no teu coração. O que Jesus lhes deu era o suficiente para que o milagre acontecesse. O que você tem, às vezes a gente diz, né, mas pastor, mas o que é que eu vou dizer para aquela pessoa? Eu tinha tanta vontade, né, de fazer algo, mas o que é que eu vou dizer? A Bíblia diz que a palavra está na tua boca, está no teu coração. O que Jesus te deu, Ele repartiu como aqueles pães. Ele repartiu para os discípulos. O que é que os discípulos falaram? Senhor, o que é isso? O que é que nós vamos fazer com isso para alimentar tanta gente? E nós também fazemos essa pergunta, Jesus, mas o que é que eu tenho? O que é que eu vou fazer com isso que eu tenho? Parece tão pouco, Senhor. Não é. Diga assim, é suficiente. O que eu tenho é suficiente. O que Jesus já me deu é suficiente. Eu posso alimentar a multidão. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Lembre-se que Jesus disse para eles, Ele disse assim, sentem-se. Jesus, em algumas versões dizem que Jesus ordenou que sentasse. Outras, Jesus mandou que eles sentassem. Isso significa que existe uma ordem, né? Existe uma ordem, existe um lugar propício. E eu e você também podemos proporcionar esse lugar. Quando fala de estar sentado, está na condição de receber. Então, prepare um lugar. Talvez seja a sala da tua casa. Amém? Talvez seja a sala da tua casa. Talvez você possa receber um casal de amigos e dizer para eles assim o seguinte, eu quero que você vá na minha casa. Eu tenho algo importante para fazer. E lá você vai dizer assim, sente-se. Eu preparei algo para você. Talvez você faça um café, faça um suco, eu não sei. Mas você vai levar a palavra. Aqui está dizendo o seguinte, pode ser um evento da igreja. Você diz, olha, eu quero convidar você. Nós temos o nosso encerramento de homens lá na igreja. Eu quero que você esteja lá. Tem o encerramento das mulheres. Eu quero que você esteja lá. São lugares onde as pessoas podem sentar-se. Como, vamos participar do nosso culto de celebração. Tem uma palavra maravilhosa. Tem uma oração sobre a tua vida. Está dizendo o seguinte, sente-se. Sente-se, acomode-se e receba. Amém? Então pode ser proporcionar a acomodação para que as pessoas recebam eventos, visita, um projeto Casa de Paz. Se você quiser saber mais sobre isso, pode conversar conosco, a gente
A gente pode te mostrar como é que funciona isso. São ferramentas que servem para que as pessoas sejam acomodadas. Talvez seja lá naquele minutinho que você senta lá com o teu colega de trabalho e você possa estar, de repente, ministrando algo para ele ou compartilhando alguma coisa. Amém? Sente-se, acomode a multidão e reparta o pão. Conclusão: nós somos discípulos de Cristo, portanto, comissionados e capacitados a levar a palavra de Deus, que é o alimento espiritual que as pessoas precisam. É o que elas necessitam. Tudo o que precisamos é nos mover em amor. Apertar o botão do amor. Amém? E não desligar mais. Esse é um botão que tem que estar toda hora ativado, né? Então, tudo o que precisamos é nos mover em amor, pois levamos em nossos corações e em nossos lábios o alimento para a vida eterna. Isso é tremendo. O que você carrega é capaz de levar a pessoa para um destino chamado eternidade com Deus. O que está no teu coração, o que está nos teus lábios, tem capacidade de levar as pessoas para um lugar chamado eternidade. Amém? Podemos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus?